Nós estamos hoje celebrando a vida, não a morte. Como cristãos, parece um pouco assim incoerente celebrar até a morte de Cristo, pelo fato de que quando morre alguém, nós ficamos entristecidos, e é o natural, é o correto. Mas nós precisamos entender, queridos, que a morte de Jesus não foi o final, foi o início. O início que culminou também com a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós celebramos a vida, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, nós celebramos ao Senhor Jesus. E na manhã desse dia nós celebramos também o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário. Jesus encravou o escrito de dívida que pesava sobre cada um de nós, como está descrito em Colossenses capítulo 2. O apóstolo Paulo descreve: ele encravou na cruz, ele pagou, tetelestai, pago estás. Na quinta-feira, Jesus orando, já à noite, Judas chega, o beija, o trai, e entrega Jesus, era o código. A madrugada foi de julgamento, a madrugada foi de tentativa de encontrar ali testemunhas para acusá-lo de um crime que ele nunca cometeu. Aquele que foi o único que pisou nessa terra e crime algum cometeu. Jesus foi então levado a Pilatos, condenado, ultrajado, morto, pagou o preço pelos nossos pecados. Na cruz ele disse sermões maravilhosos por pequenas palavras, como essa que eu acabei de dizer: está consumado, está pago. Cuidem um dos outros. Maria, cuide de João, João, cuide de Maria. Jesus deixou sermões maravilhosos, 7 sermões grandiosos, um sermão de vitória, um sermão de rendição. Pai, a última frase: nas tuas mãos eu me rendo, eu entrego o meu espírito. Você já se rendeu a Cristo? No sábado, a palavra fala que quando já estava iniciando o sábado do judeu, por volta de 18 horas, Jesus é sepultado, 2 guardas são colocados na porta do túmulo. Havia o temor era: será que eles não vão roubar o corpo de Cristo? E nós sabemos que eles estavam com medo da palavra de Cristo ser verdadeira, como é verdadeira e sempre foi. Colocaram ali daqueles guardas, e no domingo bem cedo, Lucas registra que as mulheres saíram ainda alta madrugada, ainda não havia o dia nascido. Elas saíram e foram caminhando para o sepulcro onde Cristo tinha sido sepultado. E lá chegando, pensando como lhe tirariam a pedra já estava removida. Um anjo lá dentro disse: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Cristo está vivo, querido. Ele venceu a morte. Ele pagou o preço, alto preço pelos nossos pecados. A Ele toda a honra, toda a glória. Paulo, o apóstolo São Paulo diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte foi vencido por Cristo. Ele ressuscitou e vivo estás. Hoje, visitando a região de Jerusalém, você vai encontrar a inscrição aonde está, podemos assim pensar, o sepulcro onde Cristo foi ali sepultado. Há uma inscrição em hebraico: ele não está aqui porque ele ressuscitou. E a mensagem que ele deixa ao ressuscitar, de acordo com o texto de Marcos 16, é a seguinte: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizareis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado.
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Os outros evangelistas dizem, como ele havia predito, ele ressuscitou ao terceiro dia. Verso 7, mais uma vez, todos juntos, por gentileza. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Dizei a seus e a Pedro. Poxa, mas Pedro não é um dos discípulos? Por que há essa mensagem aqui? Dizei a Pedro. Se Pedro era um dos discípulos. O que me chama a atenção esse texto, meus irmãos queridos, é que o fato é que naquela noite, onde Jesus estava ali sendo condenado, aquela madrugada inteira de sofrimento, de tortura, de condenação, Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, você está aí muito corajoso, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes do romper da manhã, Pedro, você já terá me negado 3 vezes. E Pedro já não se sentia um dos discípulos. E Marcos faz questão de registrar, chamem, avisem aos discípulos e a Pedro, porque eu amo. A mensagem dessa manhã, querido, quero ministrar ao seu coração, inspirado pelo Espírito Santo, é justamente essa: nós somos o Pedro. Todos nós, ao longo da nossa jornada de vida, já negamos a Cristo alguma vez. Todos nós já passamos por uma situação como essa. Ah, mas não tem solução, não tem salvação. O pecado de Pedro foi muito grave. Jesus tinha dito para ele, Pedro, você vai me negar. Não, de maneira nenhuma. E ele o nega. Ele deixa a mensagem, ele deixa o caminho. E Jesus, quando chama os seus discípulos para um encontro, para criar coisas novas, num domingo, Jesus começou a criar toda a natureza, todo o universo. Num domingo, Jesus cria algo novo na história de Pedro. Pedro o nega, perto de um braseiro. São 2 vezes que aparece essa palavra no Novo Testamento. Um braseiro foi aceso, esperando a condenação de Cristo, o julgamento de Cristo, aquele julgamento sem o devido processo legal. Um braseiro é aceso e Pedro nega Cristo. O texto continua dizendo que um braseiro é aceso novamente quando Jesus aparece aos seus discípulos, lá na Galileia. E Jesus então pede que os peixes, lembra da pesca maravilhosa? 153 peixes. Os evangelistas registram. Jesus ajuda na pesca maravilhosa. Jesus se encontra com seus discípulos novamente e fala com Pedro, e conversa com Pedro, e restaura Pedro. Não é por mim, não é por você, é por graça, é por amor, é por restauração, é porque ele sabia que você não merecia graça. Nós somos o Pedro, e Cristo ressuscitou de entre os mortos para mudar a nossa sorte. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma história nova. A Páscoa significa uma história nova, uma jornada de fé. Nós estamos diante da mesa do Senhor, na manhã desse dia. Porque a Páscoa dos cristãos, ela é comemorada para nós, especialmente, todos os domingos e especialmente nos domingos de ceia. Porque a Páscoa dos cristãos não é comer mais o pão asmo e as ervas amargas, depressa, o cordeiro, depressa, porque estavam fugindo da escravidão do Egito.
O cordeiro imolado para nós é Cristo. E nós não comemos dele, nós relembramos apenas. É um sinal, santo sinal, sacramento, que é a instituição de um sinal para que eu e você nunca nos esqueçamos que, por amor a nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. A seu tempo. Vamos comer, vamos beber, vamos fazer isso de coração. Feche seus olhos nesse momento. Hoje nós estamos na Galileia, não geograficamente. Hoje nós estamos na Galileia. Cristo ministra vida aos nossos corações. Peça perdão. Uma nova história Deus tem para nós. Um novo tempo Deus tem para nós. Tudo aquilo que passou, no passado ficará. Eis que tudo se fez novo. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos restaurados por Cristo. Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aqui apresentamos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, nossos corações. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? Mas por meio do Teu sacrifício ali naquela cruz, do Teu sangue remidor derramado ali naquela cruz, nós fomos sarados. Nosso Senhor sofreu ao extremo. Ali sem fôlego, pregado naquele madeiro, ainda teve forças, encontrou forças para pregar a todos nós mensagens maravilhosas, mensagem de rendição. E ao ressuscitar, o Senhor chamou Pedro. O Senhor restaurou Pedro. O Senhor transformou a vida de Pedro, de maneira que ele se tornou o pecador, o afoito, o mentiroso. O Senhor restaurou esse homem e o transformou um dos maiores pregadores do cristianismo. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aqui o Senhor tem restaurado vidas, transformado histórias, ressignificado corações. É isso que o Senhor tem feito na sétima. É isso que o Senhor tem feito em nossas famílias. Vem, Senhor Deus, sobre nós. Como diz a Tua palavra, nas instruções sobre a ceia do Senhor, nós devemos examinarmos a nós mesmos e assim comermos do pão, bebermos do cálice. Ah, Senhor, restaura o Teu povo, muda a nossa sorte e abençoe-nos, ó Deus, com a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. Amém.